Fala, galera, tô de volta, tô de volta. Olha lá, ó, seguindo a eletrostática, seguindo os métodos de eletrização, lembram? O que são os métodos de eletrização? São maneiras da gente pegar um corpo neutro e torná-lo ou positiva ou negativamente eletrizado. São três. Tem a eletrização por atrito, por contato e por indução. A eletrização por atrito foi o vídeo anterior, agora a eletrização por contato. Veja bem, galera, a eletrização por contato exige que os corpos sejam condutores. Praticamente exige, eu vou comentar isso melhor. Funciona muito melhor com corpos condutores. Então vamos imaginar que dois condutores, um neutro, e olha que diferente. Na eletrização por contato, a gente precisa que um dos corpos esteja eletrizado previamente. Então essa esfera, ela foi eletrizada previamente por um dos outros dois métodos de eletrização, beleza? E ela vai eletrizar essa esfera neutra. Como que isso acontece? Como o próprio nome já indica, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar as esferas em contato. Legal? Eu vou colocar as esferas em contato e olha o que acontece. Eu desenhei aqui nessa esfera 10 elétrons em excesso. É claro que o número não é esse, tá, gente? Um corpo nunca vai ter 10 elétrons em excesso, é um número gigantesco. Esse desenho é sempre representativo, lembre disso. Eu estou te mostrando que tem mais elétrons do que prótons, tá ok? Agora, pensa no que está acontecendo, por exemplo, com esse elétron aqui, ó. Esse elétron, ele sofre uma repulsão grande dos outros elétrons que estão na própria esfera. Então ele repele e esse elétron tende a passar para cá. Como os corpos são condutores, eles permitem facilmente essa passagem de cargas. A carga que quiser passar para um lado ou para o outro, ela vai ter facilidade em passar, porque os corpos são condutores. E o que aconteceu com esse elétron, acaba acontecendo com outros, com esse, e eles vão passando. Tudo bem? Quantos passam? Quantos passam? Bem, repare que não podem passar todos, porque se passarem todos, a situação fica igual ao início, né? Só que trocado. Eles começariam a voltar. Então passam alguns. Vamos devagar. A primeira resposta que eu quero te dar é o seguinte: se forem esferas do mesmo tamanho, a carga vai sempre dividir em partes iguais. Legal? Vamos começar por aí? Então eu desenhei esferas do mesmo tamanho, pelo menos considere que elas sejam, né? Eu tentei desenhá-las do mesmo tamanho, vamos considerar isso. E quando as esferas têm o mesmo tamanho, a carga vai sempre dividir em partes iguais. Ou seja, depois que eu separar essas esferas, aqui ó, separei, elas não estão em contato mais, qual que vai ser o resultado final? Aqui ó, 5 eletronzinhos do lado de cá, 5 eletronzinhos do lado de cá. Lembrando que esse é um valor representativo. Beleza? Então a eletrização por contato é assim, a gente pega um corpo eletrizado, um corpo neutro, encosta e a carga do corpo eletrizado vai dividir por 2. Vai dividir para os dois. Legal? Professor, e se um dos corpos estiver eletrizado positivamente, como é que isso acontece? Se um tiver positivo, o outro neutro, vou encostar os dois. Dica, olha que interessante. Ao invés do contato físico propriamente dito, a gente pode colocar os corpos em contato assim, ó. Muitas questões fazem isso. Colocam um fio condutor no corpo. Coloca um fio encostando nos dois. Porque se o fio é condutor, o fio vai permitir a passagem de cargas do mesmo jeito que elas passaram aqui. O objetivo é trocar cargas entre os corpos. Agora, como que essa troca acontece, vai ser um pouquinho diferente. Porque esse cara tem excesso de prótons, olha só. Esse daqui é neutro. Um corpo neutro é um corpo que não tem cargas? Jamais. Todo corpo é lotado de cargas. Então, nós temos aqui algumas cargas positivas, beleza? Só que para cada carga positiva que eu desenho aqui, eu sou obrigado a desenhar uma carga negativa, já que ele está neutro. Legal? E aí o que vai acontecer? Veja, por exemplo, esse elétron aqui, ó. Esse elétron, ele sente a atração desse próton, que é o companheirinho dele, legal? Só que do lado de cá, ele sente a atração de vários prótons. Então, a atração
que esses prótons exercem nesse elétron é muito maior do que a atração que o companheiro dele exerce. Então esse elétron vai para lá, ó, ele passa no fio e vai para cá. Agora presta atenção no que vai acontecer. Quando esse elétron passa, ele some, vou apagar ele daqui, ó. E quando ele chega aqui, ele vai neutralizar um próton. Olha que interessante. Foi o elétron que veio, mas o resultado final fica parecendo que um próton saiu daqui e passou para lá. Galera, os prótons não passam. Sempre na eletrostática, sempre os corpos trocam elétrons. Lembra da explicação da primeira aula. O próton está preso no núcleo do átomo. A gente não consegue arrancar um próton de um corpo para ceder para o outro. Sempre é elétron que passa, sempre é elétron que movimenta. Dentro dos corpos, sempre o movimento de elétrons. Legal? Isso que aconteceu com esse elétron vai acontecer com o outro, olha. Para quem não entendeu, presta atenção. Esse elétron vai passar, sumiu daqui. Tui. Quando ele passa, ele deixa um próton sozinho aqui, ó. Percebeu? E quando ele chega aqui, ele vai neutralizar um desses prótons, ó. Então o número de prótons em excesso aqui começa a diminuir e o número de prótons em excesso desse lado começa a aumentar. Qual que é o resultado final? Se as esferas tiverem o mesmo tamanho, a carga vai ser dividida em partes iguais. 5 prótonzinhos para cada lado. Legal? Olha se você percebeu as principais características da eletrização por contato. Primeiro, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. Quando um estava negativo, no final os dois ficaram negativos. Quando um estava positivo, no final os dois ficaram positivos. Beleza? Segundo, após a eletrização por contato, os corpos se repelem. Galerinha, muita atenção a uma coisa. Muito comum em exercícios, eles mostram, por exemplo, 2 pêndulos. Aí os pêndulos se tocam e depois deles se tocarem, eles ficam assim, ó, se repelindo. Quer dizer com toda certeza que nesse toque houve eletrização por contato e após a eletrização por contato, eles vão adquirir cargas de mesmo sinal, aí eles se repelem. Legal? Fica esperto. Terceiro item, a carga final de cada esfera será proporcional ao seu raio. Eu vou fazer um exemplo na sequência para explicar isso melhor. Só para adiantar, se uma das esferas tiver um raio 2 vezes maior do que a outra, então se eu tiver uma esfera grande e uma pequena, encosto as duas, independentemente de onde a carga estava no começo. No final, como é que a carga total será dividida? A esfera maior vai ficar com o dobro de carga da esfera menor. Beleza? Então a carga final é sempre proporcional ao raio da esfera. Legal? E o último tópico, aquele que eu já comentei no começo, funciona melhor nos condutores porque é necessário que as cargas passem de um corpo para outro. Nos isolantes, sabe como que acontece? Se esse corpo estiver eletrizado, imagine que esse pincel azul fosse um condutor eletrizado, como essa esfera aqui, por exemplo. Aí ele vai encostar nesse pincel vermelho e esse é isolante. Onde ele encosta, somente no ponto onde ele encosta, exatamente nesse pontinho, vou fazer aqui um pontinho azul, onde ele encostou, aparece um pouquinho de carga ali. E só ali, aquela carga apareceu em quantidade pequena e fica só naquela região. Ela não espalha, ela não se move, ela fica confinada naquele lugar. Então a eletrização, ela não se completa de forma eficiente. Então quando falar de eletrização por contato, pode ter quase certeza que vai ser condutor mesmo, para a coisa fluir de maneira legal. Beleza, galera? Abraço!